Olá. Recentemente, uma lei de 1983 voltou a ser utilizada com mais frequência, ou ao menos tentaram empregá-la com mais frequência. Os recentes alvos são bem diversos. Um deputado federal que defendeu o AI-5 e ameaçou ministros do Supremo. Jornalistas, cidadãos que protestaram contra o presidente da República e o influenciador digital Felipe Neto, que chamou Jair Bolsonaro de genocida. Contra todos, a Lei de Segurança Nacional. A polêmica é grande. E, claro, foi parar no Supremo, que vai ter de dizer se a lei, que é anterior à Constituição de 1988, deve ser considerada válida ou não. O STF, é claro, vai fazer uma ampla análise, mas com certeza vai considerar o disposto no inciso 4 do artigo 5º da Constituição, que estabelece. Vamos ver uma arte? Podemos. Propostas que alteram a Lei de Segurança Nacional e outras que a revogam. Para debater esse tema, eu recebo hoje os deputados José Medeiros, do Podemos, do Mato Grosso, e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. Comigo também o defensor público federal Antônio de Maia e Pádua e César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Vocês, como sempre, são convidados a participar do nosso debate pelas redes sociais da TV Câmara e o nosso WhatsApp é 61996202573. Senhores, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. Eu começo com o defensor público da União, Antônio de Maia Pádua. Defensor, o senhor e um grupo de advogados, vocês entraram com um habeas corpus, com 2 habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, pedindo o encerramento de inquéritos e ações penais instaurados com base na Lei de Segurança Nacional contra críticos do presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor explicasse a motivação desses HC. Bom dia, Maria Estela. Bom dia, deputados. Bom dia, doutor César Dario. A DPU, ela pretende, com o HC, impedir que a Lei de Segurança Nacional seja utilizada como um instrumento de defesa exclusivamente da honra pessoal do presidente da República, que é o que nós temos visto acontecer. Há uma espécie de patrimonialização da Lei de Segurança Nacional, como se tudo que se fizesse, com qualquer palavra que se dirigisse contra o presidente da República, pudesse ser enquadrado em algum dos seus artigos, em algum dos seus dispositivos. E quando, na realidade, isso, a doutrina, a lei, a jurisprudência, elas não dão amparo a essa pretensão. O que a lei protege, o que a lei pretende proteger, e isso está muito claro desde sempre, é a própria existência do Estado. Ofender pessoalmente o presidente da República, ainda que se possa discutir se é ofensa ou não, ofender pessoalmente, que ele se sente ofendido, não está enquadrado nisso. Uma ofensa dirigida a alguém, ela se resolve pelo Código Penal, não se resolve pela Lei de Segurança Nacional. O presidente da República, os seus ministros de Estado, eles não podem pretender usar esse instrumento jurídico que é muito grave, é tão grave que que o próprio recurso contra uma condenação ou uma não condenação pela Lei de Segurança Nacional é julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, pula-se diversos tribunais intermediários por conta da gravidade da lei. Então, essas autoridades públicas contra as quais o HC se dirige, contra as quais o HC qualifica como coautoras, elas não podem empregar a lei com essa utilidade, com essa finalidade de proteger a honra pessoal do presidente da República, que é como se adverte que a lei está sendo usada. A lei, enquanto ela existir, enquanto ela não for declarada não recepcionada, inconstitucional, seja lá o que for pelo Supremo Tribunal Federal, ela tem uma finalidade específica, restrita e grave. E essa gravidade tem que ser respeitada, essa solenidade tem que ser respeitada. Não se pode banalizar a Lei de Segurança Nacional para combater condutas que ela simplesmente ignora. Assim. Não são condutas
não vou dizer que todas as condutas têm irrelevância penal, mas essas, com certeza, não se enquadram na Lei de Segurança Nacional. Isso que a Defensoria Pública da União pretende que o Supremo declare, junto de algumas ADPFs também. Eu acredito que o partido do deputado Júlio, o PSB, ele tem uma ADPF também correndo no Supremo. Depois dessa, várias outras foram protocoladas. Então, ao fim e ao cabo, o que a Defensoria quer é que, independente do julgamento da ADPF, enquanto esse dispositivo legal estiver em vigor, formalmente pelo menos, ninguém possa ser coagido, ninguém possa ser constrangido a não fazer algo por conta dele, principalmente se tratando do direito a se expressar, manifestação política, liberdade de expressão, liberdade de opinião. É isso que está em jogo. Ok, obrigada. Deputado Zé Medeiros, existem, pelo menos, eu contei 24 projetos, 24 propostas que se propõem a alterar a Lei de Segurança Nacional ou mesmo a revogar. E sou autor de uma dessas propostas, o projeto de lei 3430, apresentado no ano passado. O seu projeto, ele altera a Lei de Segurança Nacional a fim de punir com mais rigor quem ameaçar a vida dos presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os presidentes dos poderes. Eu vou querer que o senhor explicasse a sua proposta, mas antes eu vou pedir para colocar no ar um trecho da lei, como é que a lei dispõe hoje sobre essa questão. Vamos ver. Artigo 26. Caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação, ofender a integridade corporal ou a saúde dessas autoridades, atentar contra a liberdade pessoal ou matar qualquer uma delas. Deputado Zé Medeiros, explica para a gente qual é a ideia da sua proposta. Olha, na verdade, nós estamos numa quadra bem difícil. Eu diria que tem bezerro estranhando vaca, né? De quando eu coloquei esse projeto de lá para cá, as coisas ficaram bem feias. Eu falava em termos de integridade física, né? Agora, a preocupação era justamente essa, porque a gente via na esplanada dos ministérios barracas montadas, enquanto estavam só as críticas, vamos lá, né? Mas haviam ameaças concretas contra o presidente do STF, contra o presidente da Câmara, contra o presidente da República em vários locais. E eu achei por bem deixar isso bem claro na lei. Eu penso que isso perpassa a simples guarda-chuva do Código Penal. A gente precisa deixar isso muito claro, que é uma ofensa, sim, ao Estado. Quando você banaliza a vida de um presidente de um poder, você coloca em desequilíbrio e você pode afetar a vida de toda uma nação. Então a gente precisa sopesar, você precisa valorar com o devido peso esses cargos, porque você pode desequilibrar tudo. Então foi nisso que eu pensei. Dito isso, eu penso que de lá para cá as coisas pioraram, e aí sim eu acho que houve banalização da Lei de Segurança Nacional e por parte de órgãos que eu jamais esperaria, como o fato do STF utilizar a Lei de Segurança Nacional para prender no meio da noite alguém porque manifestou o pensamento. Então, eu creio que a gente vai discutir mais para frente, mas é isso. Em suma, foi isso que eu coloquei, era mais destacar a proteção à vida dos mandatários. Ok, deputado, obrigada. Promotor César Dário, uma das críticas que se faz à Lei de Segurança Nacional é que ela trataria de tipos penais bastante vastos, além de crimes já tipificados no Código Penal,
o defensor Antônio já começou a falar um pouco sobre isso, né? E essa vagueza da lei daria margem, por exemplo, à interpretação feita pelo Supremo em relação ao deputado Daniel Silveira, que defendeu o AI-5, o ato institucional mais duro do regime militar, editado em dezembro de 68, mas também pessoas que chamaram Bolsonaro de genocida. Até o ministro Gilmar Mendes, que é hoje o relator das ações que nós comentamos aqui, que estão no Supremo, ele também foi alvo de uma representação encaminhada pelo Ministério da Defesa, a Procuradoria-Geral da República, por ele haver afirmado que o Exército estava se associando a um genocídio em referência à presença de militares no Ministério da Saúde durante a crise da Covid-19. Eu queria saber qual é o peso disso, esse pode tudo, né? Tudo pode ser enquadrado na edição constitucional, em uma sociedade que está tão raivosamente dividida. Como é que se isso gera aquele sentimento de que, quando atinge o meu adversário ou o meu inimigo, eu acho que a lei é boa, ela protege o Estado de Direito. Mas quando ele é contra alguém que defende algo com que eu concordo, a lei é um entulho autoritário. Eu gostaria de ouvir em relação a esses dois pontos, a vagueza da lei e essa questão de que ela ser vaga, cabe tudo, né? Bom dia a todos, bom dia Maristela, bom dia ao doutor José Medeiros, doutor Júlio Delgado, doutor Antônio de Pádua, bom dia aos telespectadores. O direito penal, ele tem uma regra, um princípio extremamente importante, é visto como, inclusive, cláusula pétrea, direito de garantia fundamental, está no artigo 1º do nosso Código Penal, que é o princípio da reserva legal. Dentro do princípio da reserva legal, existe um outro princípio implícito, que chama princípio da taxatividade. Toda norma penal, ela não pode ser aberta a ponto de ser interpretada da forma como pretende o intérprete. Vou dar um exemplo. No Código de 1917, código logo após a República Soviética, existia um dispositivo que dizia atentar contra o Estado soviético. O que é isso? Pode ser qualquer coisa. Então, o julgador, a pessoa que vai analisar, pode dar a interpretação que quiser. E há normas na Lei de Segurança Nacional extremamente abertas. Atentar contra a violência ou grave ameaça contra a federação, contra os poderes constituídos. O que é isso? Qual que é a conduta que pode levar a esse atentado e a desestabilização do nosso sistema? Quando nós interpretamos uma norma, nós temos que verificar quais os bens jurídicos que ela tutela. A Lei de Segurança Nacional, ela já traz os bens jurídicos tutelados. Fala da soberania e da integridade territorial, extremamente importantes, bens muito importantes. A pessoa pode tentar invadir o Brasil, pode se unir a grupos estrangeiros para declarar guerra, invadir o Brasil. Então, são normas típicas de Lei de Segurança Nacional. Também proteger o regime federativo, proteger os poderes constituídos, o regime democrático, que é um dos bens jurídicos protegidos. E tem um outro dispositivo que fala que é a proteção do chefe dos poderes. E justamente esse dispositivo é o que vem trazendo problemas. Por quê? Quando você diz que uma pessoa é genocida, primeira coisa, é uma coisa vaga, é uma palavra vaga. Se nós formos entender pela vagueza dessa palavra, não é nem difamação nem calúnia, é injúria. E a Lei de Segurança Nacional, ela só protege a calúnia e a difamação contra o presidente da República. Mas o problema maior não é esse. Não vou nem falar em liberdade de manifestação, liberdade de expressão. O problema não é esse. Quando a gente ofende o presidente da República, nós estamos ofendendo a pessoa do presidente da República, e não a presidência da República. É um bem personalíssimo. Se esse bem é personalíssimo, não vai atentar contra o Estado democrático, não vai atentar contra a soberania, não vai atentar contra a segurança nacional. Então, eu concordo com o doutor Antônio de Pádua quando fala que
Nessa situação, nós temos um crime contra a honra, mas no Código Penal, injúria contra o presidente da República, cujo bem jurídico, no caso é a honra subjetiva dele, é protegida pelo Código Penal, porque isso daí não vai atentar contra o regime democrático, contra as instituições. Há crime, sim, mas o instrumento Lei de Segurança Nacional, neste momento atual, não pode ser aplicado numa situação dessa, senão nós vamos banalizá-lo. Não são todas as condutas que vão implicar crime contra a segurança nacional. E quando tratamos de crime de opinião, e o crime contra a honra é um crime de opinião, nós vamos ter que tomar mais cuidado ainda, porque a Constituição Federal atual protege a liberdade de expressão, que não é um direito absoluto. Lógico que não vai ser nenhum direito absoluto, ninguém tem direito a ofender a honra de outra pessoa, mas nós vamos ter que fazer sempre esse sopesamento para verificar se se trata de liberdade de expressão ou se é crime contra a honra. Ok, obrigada. Deputado Júlio Delgado, eu passo para o senhor agora. O seu partido, o PSB, ele é um dos partidos que sugere a derrubada parcial do texto em vigor, com a manutenção de alguns trechos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre que trechos seriam esses, mas eu vou pedir colocar no ar mais uma arte que fala, dá para quem nos assiste, um pouco mais de entendimento do que diz a lei. Vamos ver. Artigo 17. Tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça à ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Bom, esse artigo fala exatamente sobre uma coisa que já foi falada aqui algumas vezes, que é uma ameaça ao Estado de Direito. O que diz a DPF do PSB, deputado? Maristela, no próprio PSB nós tivemos discussão sobre essa DPF, porque isso que foi abordado aí, saudar o promotor, o doutor César, o Eduardo e o Medeiros, dizendo que aqui nós estamos chegando na conclusão justamente de algo que existe, mas está em desuso, e está sendo usado agora de forma exacerbada para se confundir, se justificar a liberdade de expressão com ataques à honra pessoal. Então, quando a gente quer mudar a DPF, é justamente a Lei de Segurança Nacional, uma lei que estava em desuso, 38 anos, é em desuso. Tem muitas leis no país que estão em vigor, né? O nosso Código Penal é de 80 anos atrás, ele está totalmente ultrapassado. Tem crimes ali tipificados no nosso Código Penal que hoje ninguém mais utiliza, mas eles estão ali na lei, né? Há 80 anos atrás, atentado violento ao pudor, era aparecer uma foto de mulher com biquíni. Hoje isso nem é utilizado mais, isso caiu no desuso pela própria avanço da sociedade, das liberdades, inclusive a questão da liberdade de expressão. Você não pode, como bem disse o Antônio, justificar a Lei de Segurança Nacional para se confundir com a Constituição com a liberdade de expressão. O doutor César abordou bem. Não se trata agora aqui de discutir se a lei vale ou não vale. É porque é uma lei que estava em desuso, agora está sendo usada para justificar e para se defender exclusivamente a questão da honra personalíssima de quem quer que seja. Eu não quero fazer nenhum juízo de valor, por exemplo, eu concordo com o Medeiros quando ele quis ir com o seu projeto nas autoridades. Mas a gente tem que falar, por exemplo, quando foi feito ao patrimônio, por exemplo, lembrar aqui recente, a Saro Inter soltou rojões sobre o Supremo Tribunal Federal, com aqueles mascarados com tochas como o Ku Klux Klan, e nem foi usada a Lei de Segurança Nacional. E ali era contra a instituição, o poder, né, Supremo Tribunal Federal. E ela não foi incluída na tipificação desta lei. Então, uma lei que estava em desuso vem ser utilizada para poder defender alguém que atenta contra a atividade de expressão. Eu não quero fazer juízo de valor do Daniel, porque eu sou do Conselho de Ética, mas eu acho que ali não foi a questão dele ter sido usado. Enquanto tinha uma decisão monocrática do Alexandre, colocando a sua prisão, que foi autorizada pelo parlamento, cabe lembrar, existiam ameaças que foram feitas a membros do Supremo, ameaças. Quero ver o senhor fazer isso, quero ver se o senhor tem coragem de fazer aquilo. E quando o Supremo decidiu, no pleno, por 11-0, para que ele fosse mantido e foi referendada a decisão do plenário, isso foi retirado para que a gente pudesse justificar.
Mas hoje a gente está tendo a modernidade das redes sociais. A gente está vendo aí pessoas que aí sim agora acusam o presidente, que estão sendo responsabilizadas e vão colocar, como bem disse Medeiros, de vaca não conhecer bezerro, porque é dos dois lados. Nós temos os youtubers, né? Pessoas que estão ganhando dinheiro, né? Por poder colocar nas suas redes, porque tem um número de seguidores muito grande, e aí aqueles veículos querem patrocinar, acabam pagando para que a pessoa possa dar determinada notícia, porque tem um número de seguidores muito grande e isso pode fazer publicidade. E nestes eles utilizam para um lado ou para o outro, certo ou errado, e essa liberdade de expressão no campo da política, que está muito exacerbado, principalmente nesse momento, onde a gente não tem um cuidado devido com a maior preocupação mundial que é a pandemia, isso traz a utilização de defesa e de ataque à pessoa do presidente e se utiliza, nesse momento, a prerrogativa da Lei de Segurança Nacional para poder tentar defender, né, ou defender ou proteger aqueles que o defendem e defender aqueles que o acusam, no caso o presidente, da utilização do termo genocida ou de qualquer questão que foi descuidada. Isso exacerbou muito, e o que não pode ser confundido da nossa parte é a liberdade de expressão que veio a posteriori da Lei de Segurança Nacional, que foi a Constituição, ser utilizado, no caso, a Lei de Segurança para poder inibir essa liberdade. Até que ponto esses termos genéricos, como disse o doutor César, que o genocida, ele transita entre uma questão de uma simples... genocídio. Se for fazer isso na Lei de Segurança Nacional hoje, nós temos que botar aí quase todos que não tem rede social que você não entra, que tem alguém que falando que ele é genocida ou que ele é salvador da pátria. Então essa disputa não pode ser colocada numa lei que está em desuso e que tem que ser atualizada ou tem que ser retirada. Nós temos que voltar à ADPF. E aí foi a discussão nossa do PSB. Muitos daqueles defendiam a ADPF como um todo, da lei como um todo, e de algumas questões como essa da liberdade de expressão. Era isso. Júlio Delgado, tem aqui um comentário que chegou do Gustavo Pereira. Ele diz o seguinte: o STF usurpa a competência da Casa do Povo. É uma grande ameaça ao Estado democrático de direito, por quem deveria garantir a Constituição Federal. Mas isso tem a ver com o comentário que o senhor fez no início, de que mais uma coisa, mais um tema que vai parar para a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhuma dúvida. Se nós formos entrar aqui ao Gustavo, que faz esse questionamento, a gente já tem projetos que questionam, inclusive, a forma de indicação dos juízes membros do STF. Eu, por exemplo, defendo que seja feita uma eleição entre todas as cortes superiores e sim, vá para a escolha do presidente, mas não fique discricionário. Essa é uma outra discussão. O STF não tem sido muito mais o guardião da Constituição. Ele tem sido uma agência nacional de legislação. Em vez dela ser o STF, ela é a Agência Nacional de Legislação, de realização, de interpretação e de colocar em prática as leis do Brasil, uma prerrogativa que era do parlamento. E isso é uma constatação que a gente vê que, infelizmente, pela talvez até uma ausência ou a falta de atuação da nossa parte, a gente ser mais incisivo nessa questão dessas atribuições que têm sido excessivamente cumpridas pelo Supremo Tribunal Federal. Ok, deputado, obrigada. Professor Antônio de Maia Prado, eu quero voltar ao senhor. Eu queria, nessa discussão toda sobre as prisões que foram feitas, né, foram presos manifestantes aqui na frente do Palácio do Planalto, que chamavam o presidente da República de genocida, a questão do Felipe Neto, muito se discutiu sobre o que a lei dispõe sobre a instauração do inquérito policial. Então, eu vou pedir para colocar no ar uma arte, a última arte, que mostra o trecho da lei que dispõe sobre isso. Artigo 31. Para a apuração de fato que configure crime previsto nesta lei, instaurar-se-á inquérito policial pela Polícia Federal, de ofício, mediante requisição do Ministério Público, de autoridade militar responsável pela segurança interna ou do Ministro da Justiça. Eu gostaria da sua avaliação sobre o que dispõe a lei. Por exemplo, cabe ao ministro da Justiça
se o presidente da República for chamado de genocida ou qualquer outra coisa, instaurar o inquérito policial, pedir que a Polícia Federal instaure o inquérito policial? Você acha que esse trecho deve continuar válido? A atribuição administrativa do ministro para pedir a investigação de crimes é algo em termos genéricos, em termos gerais, falando em termos gerais, é algo tranquilo, assim, é quase que realmente uma obrigação das autoridades públicas, tendo ciência que alguma conduta tipificada tenha sido realizada, pedir que essa conduta seja investigada. Especificamente com relação à Lei de Segurança Nacional, nós voltamos àquilo que eu disse no começo, que o doutor César também tratou com muita propriedade, diga-se de passagem, sobre o escopo da lei, sobre a finalidade da lei. A competência, a atribuição do ministro para pedir instalação de inquérito, derive ou não deste artigo específico da Lei de Segurança Nacional, ela não pode pretender subverter a razão pela qual a lei foi posta. Não pode o ministro da cabeça dele, ou qualquer outra autoridade da cabeça dela, porque não é só o ministro que está instalando esses inquéritos, a gente está vendo PMs pedindo a instalação desses inquéritos. Por exemplo, em Uberlândia foi isso que aconteceu. Nem é da atribuição dos estados investigar crime contra a segurança nacional, essa amplificação, esse aumento exagerado, esse aumento abusivo, diria eu, do uso da Lei de Segurança Nacional, ela não encontra resguardo em lei nenhuma, nem na Lei de Segurança Nacional, porque como a gente já viu aqui, a Lei de Segurança Nacional, ela é única e exclusivamente, ela foi única e exclusivamente posta, isso lá em 1983, salvo engano, que é a data da lei, exatamente, ela foi exclusivamente, ela foi colocada, ela foi criada para proteger o Estado. E não é isso que a gente está vendo aqui. A gente está vendo uma personificação do Estado na pessoa do presidente. Isso, assim, faz séculos que a gente não admite mais isso. Faz séculos que a gente não pode confundir o Estado com o presidente. Isso aí é coisa dos reis da França. O Estado sou eu, né? Se eu não me falha a memória, foi Luís XIV que falou isso. Né? O Estado não é o presidente Jair Bolsonaro e nenhum outro presidente. O Estado é o Estado e ficará depois que ele passar, e ele passará. Então, esse emprego equivocado da lei, isso é proibido. E é isso que a gente quer ver declarado pelo Supremo. Seja com a revogação da lei, para nós não importa muito da onde sai a resolução, mas para nós é patente que a liberdade de manifestação é um direito constitucionalmente assegurado. Em qualquer momento da vida política nacional, as pessoas têm o direito de criticar o presidente da República, que é uma figura pública, ninguém obrigou ninguém a ser presidente da República. A pessoa que se dedica e que se voluntaria a ser presidente da República tem obrigatoriamente que estar aberta à manifestação crítica de quem se opõe a ele. Como sem razão essas pessoas? Não importa nada isso. E não se pode pretender usar um instrumento de força, como é a Lei de Segurança Nacional, para impedir essa manifestação de opinião. É isso que não pode. Comentou que a PM, falou do caso da PM, né, que usou a lei. No Rio de Janeiro foi a mesma coisa, né? Foi a Polícia Civil, né? A ação do Rio de Janeiro foi a Polícia Civil e um juiz que não era um juiz federal, me parece. Parece que em função disso foi tudo paralisado. Pois é, no Rio ainda foi pior, porque a PM, de fato, como tem essa atribuição de policiamento ostensivo, até se justifica, assim, em tese, né, até se justifica que ela previna qualquer tipo de crime. E a PM, no caso de Uberlândia, conduziu, de fato, as pessoas que ela acredita que cometeram esse crime à Polícia Federal. No Rio de Janeiro, nem isso. No Rio de Janeiro, o inquérito foi conduzido pela Polícia Civil, que, assim, a toda vista não tem atribuição para conduzir esse tipo de inquérito. É até um dos nossos pedidos no HC é esse, porque essa partidarização que os dois deputados colocaram, e de fato existe, ela tem servido para justificar esse tipo de abuso de atribuição. Esse tipo de abuso de atribuição ele não pode ser admitido.
Ok, obrigada. Deputado Zé Medeiros, na sua primeira fala, eu pedi que o senhor falasse mais especificamente sobre a sua proposta, o senhor até contextualizou o porquê da sua apresentação em 2020, mas eu gostaria então de ouvi-lo agora sobre outros pontos que foram tratados até aqui no nosso debate. O promotor César Dario, ele falou sobre soberania, integridade territorial, proteger o regime federativo, como sendo temas que devessem, de fato, estar presente em uma lei de segurança nacional, permanecer nessa ou em outra, mas que seriam, de fato, temas de segurança nacional. Eu queria ouvi-lo em relação a isso. Qual a sua opinião? Veja só, como nós falamos aqui até agora, a Lei de Segurança Nacional em si, ela não é ruim por tudo isso que o promotor já disse aí. Pela a ideia da lei, pela vontade do legislador. O que há nela em si são pontos vagos, que podem muito bem serem aclarados, né? Agora, o que a gente vê, o problema está na forma como está sendo aplicada. Agora, esse problema não está só na Lei de Segurança Nacional. Esse problema está na Constituição, está em todas as leis, porque nós temos uma corte que ela passou a interpretar qualquer lei de acordo com o momento, a vontade e quem tiver do outro lado. Então, a interpretação é que está complicada. E a Lei de Segurança Nacional também, agora você citou a polarização que está no país, ela ficou também banalizada pelo seguinte, antes nós tínhamos uma situação no país que era o seguinte, quem tinha licença para transgredir era um lado, invadia estradas, fazenda, tocava fogo na esplanada dos ministérios, agredia, não importava que poder, do Palácio do Planalto ao que fosse, prédio de ministros, e tudo bem, invadia Câmara, não importava se era instituições ou não, e tudo bem, era o PT, e parece que o PT tinha essa licença para isso. Agora, chegou um momento em que tem um outro lado que contrapõe isso, e de repente todo mundo assustou, olha, não pode, isso, entendeu? E aí, todo mundo se assustou, e começou-se a banalizar, de um lado e do outro, usando a Lei de Segurança Nacional. Então, o que a gente vê é que, se você for notar, nós precisamos de um freio de arrumação. Eu não vejo que a gente tenha que revogar a Lei de Segurança Nacional. Agora, uma coisa nós precisamos, com certeza, é que um dos poderes se contenha. A meu ver, o problema não está na Lei de Segurança Nacional, mas quando você começa a interpretar que fulano pode dar opinião, cicrano não pode, a opinião de Beltrano pode ser absoluta, de cicrano não pode, um traficante não pode receber visita da polícia no meio da noite, mesmo que esteja com uma tonelada de cocaína dentro de casa, mas uma pessoa que emitiu opinião pode ser arrombada a sua porta no meio da noite, tem alguma coisa errada com um país desse tipo. Então, eu me assusto muito quando o ministro do STF, e eu citei isso quando eu ainda estava no Senado, citei na tribuna, eu disse, os ministros precisam se conter. O ministro Barroso, por exemplo, chegou a dizer que o papel do Supremo era representativo, contra-majoritário e iluminista. Ele deu essa entrevista na Folha. Eu achei um absurdo. Eu falei, ministro, vá, pegue, põe o sapato e vá pedir voto para o senhor ser representativo. Ele disse que quando o legislativo demorar, por exemplo, o Supremo pode agir. Não pode, não. Não pode. Então, a meu ver, tudo começa quando o Supremo resolve ser vítima, juiz e executor, enfim, resolve ser tudo no inquérito. Quando resolve, por exemplo, uma revista, um órgão de imprensa, porque foi crítica. Então, assim, nós podemos tudo contra um poder, que nem disse o defensor, porque o presidente da República pode ser criticado em tudo. Beleza, tranquilo. Se pau que bater em Chico, bater em Francisco. Mas o Supremo está com couro muito fino, então. Porque pode quebrar a Câmara toda, que é um poder, pode quebrar o Senado. Mas se soltar uns fogos na frente do Supremo, vai preso. Então, assim, nós temos que ter um equilíbrio.
Ou pode tudo ou não pode nada. Ou pode ter liberdade de expressão ou não pode. É esse freio de arrumação que nós precisamos na República. Deputado, o freio de arrumação que o senhor fala, ele está previsto na Constituição, que são os freios e contrapesos que existem entre os poderes. Não existe forma de poder. Se o poder está, teoricamente, indo além do que lhe caberia, os outros dois poderes têm que entrar para fazer esse ajuste. O que precisa é o poder se conter. Se conter porque a lei está aí. Agora, o que fazer quando um poder não se contém? E hoje sinceramente, ninguém controla não tem controle nenhum sobre o STF, e nós temos algumas figuras fora do radar jurídico. Por exemplo, eu cito, por exemplo, uma figura que ninguém pode nada contra ele, que nós temos que colocar na legislação. Pega aí Ministério Público de Contas. Quem é que controla isso? Ninguém. Quem é que controla o Procurador-Geral da República? Ninguém. Então, assim, são coisas que estão desarrumadas. Esse negócio do STF, nós precisamos ver. O Senado não tem coragem de abrir um processo de impeachment. Então, se o Senado não faz e está provado que não tem, eu não sei se, de repente, isso tem que ser ampliado para a Câmara, ou o que nós temos que fazer, mas nós precisamos fazer, porque quando um órgão começa a interpretar a Constituição do jeito que quer, está tudo muito errado. Então, Júlio Delgado, eu tenho certeza que o senhor quer falar sobre isso, já eu vou lhe dar a palavra, mas eu gostaria de ouvir o promotor César Dario em relação ainda sobre a Lei de Segurança Nacional. Um levantamento feito pelo jornal Estado de São Paulo mostrou que entre 2015 e 2018, ou seja, no intervalo de 4 anos, houve 44 inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional. Mas em 2019 e 2020, ou seja, no período de 2 anos, foram 77 investigações. Então, assim, houve nos últimos 2 anos um aumento significativo. Mas é bom lembrar que Fernando Henrique Cardoso também tentou usar a Lei de Segurança Nacional contra integrantes do MST, e também nos protestos de 2013 ela foi lembrada quando foram destruídos carros da Polícia Civil. Né? E, por último, quando o então candidato Jair Bolsonaro levou uma facada, houve uma narrativa também de que se tratava de uma tentativa de impedir o jogo democrático. Então, em vários casos, essa lei ela não chega a ser efetivamente empregada porque ou o delegado ou o judiciário entende que não é o caso. Que não foi o que aconteceu, por exemplo, no que a gente estava comentando sobre o Rio de Janeiro. Eu queria ouvi-lo sobre esse crescimento do uso da Lei de Segurança Nacional, mas também colocar mais um ponto, a previsão de que o julgamento deve acontecer na Justiça Militar, como está previsto na norma. Essa lei, ela traz diversos dispositivos absolutamente inconstitucionais, que à primeira vista, basta a pessoa olhar, já sabe que é inconstitucional. Primeira coisa, a Constituição Federal, ela deixa muito claro quais são os crimes que são julgados pela Justiça Militar. São os crimes militares, tanto os crimes militares próprios, aqueles que só podem ser praticados por militares, os crimes militares impróprios, que são praticados por militares, mas existe uma figura comum, semelhante no Código Penal comum. Ponto. Esses crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, eles não são crimes militares. Até poderia ter uma hipótese de crime militar, que é a sabotagem contra instalações militares, que pelo Código Penal Militar é crime militar, mas a grande maioria deles é crime comum. Então não é julgado pela Justiça Militar. E a Constituição Federal é muito clara. Há outros pontos absolutamente inconstitucionais, quando diz que a autoridade policial pode prender a pessoa por determinado prazo, salvo engano são 15 dias, e comunicando posteriormente ao juiz de direito, e pode manter até incomunicável a pessoa presa por 5 dias. São dispositivos flagrantemente inconstitucionais. Prender sem flagrante delito, sem ordem escrita, fundamentada, de autoridade judiciária competente, não dar a possibilidade de comunicação com a família, com o advogado, são dispositivos absolutamente inconstitucionais. Então, a parte processual da
da Lei de Segurança Nacional, praticamente ela tem que ser refeita todinha. De um tempo para cá, nós tivemos uma banalização do instrumento Lei de Segurança Nacional. Como eu já disse, a Lei de Segurança Nacional, ela protege bens jurídicos. E os bens jurídicos lá estão. Já falei todos esses bens jurídicos, não é o caso de repetir. E outra coisa, ela traz duas situações em que há crime contra a segurança nacional. Primeiro, quando há lesão ou ameaça de lesão àqueles bens jurídicos. E quando o intuito da pessoa, que a gente chama de elemento subjetivo, é a violação desses bens jurídicos. Então, a pessoa deve querer praticar um crime contra a segurança nacional, colocando em risco a federação, a soberania, né, ou, no mínimo, assumir o risco de fazê-lo. E esses bens jurídicos devem ser violados. Quando se ofende o presidente da República, quando se ofende um chefe de poder, isso não viola a Lei de Segurança Nacional. Outra coisa, falou-se dos fogos jogados sobre o Supremo Tribunal Federal. Qual que é a potencialidade lesiva desses fogos desestabilizarem o nosso sistema constitucional? Zero. Então não há crime contra a segurança nacional. É crime comum. Pode ser crime de ameaça contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, mas crime contra a segurança nacional, não. Só que, como eu já disse, há crimes muito abertos, né? Atentar contra as instituições, por meio de violência ou grave ameaça. O que é isso? É um crime de atentado. Qual é a conduta que vai levar a isso? Então, esse tipo de situação é extremamente perigosa. Por quê? Porque o intérprete dá a interpretação que quiser. Então, eu costumo dizer que direito penal é ideologia. Cada um é forjado com a sua convivência a pensar de determinada forma. Por isso que nós falamos que a ideologia de esquerda é a ideologia de direita, progressista ou conservador, ou seja. Isso é trazido para o direito também. Por isso que, em determinadas situações, fala, não, isso daqui não é crime contra a segurança nacional. Em outras é por causa da ideologia do intérprete. Isso daí não é correto, é um perigo, principalmente quando há normas penais muito abertas. E o que está se fazendo hoje é exatamente isso. Falar, fulano de tal é genocida. Pode até ser crime contra a honra, mas isso não desestabiliza o nosso sistema constitucional, não estabiliza a federação. Então, o que eu vejo é uma banalização. O direito penal deve ser aplicado de acordo com o bem jurídico protegido. Se nós aplicarmos o direito penal de acordo com deve ser, a Lei de Segurança Nacional, em pouquíssimas hipóteses, será aplicada, porque é uma lei que visa principalmente proteger aqueles crimes que a gente chama de crimes de lesa pátria, crimes contra a nação, crimes contra a integridade territorial, crimes de espionagem, atentados contra instalações militares, tentar invadir o território nacional, tentar fazer com que outro país declare guerra. São esses crimes típicos que são contra a segurança nacional. Os demais que eu vejo, crimes de opinião, como eu já disse, são muito abertos, né? Aliciar as pessoas à luta de classe. O que é isso? Aliciamento à luta de classe. Qual é a conduta que vai levar? Então, são crimes de opinião extremamente abertos. Pode ser uma situação dessa que ocorra crime contra a segurança nacional? Pode. Uma pessoa extremamente influente vai nas redes sociais com diversos seguidores e fala, olha, a verdade é o seguinte, o pobre tem que dominar o país. Então vamos invadir o Senado, vamos invadir tudo, vamos acabar com as instituições, vamos invadir as fábricas e vamos tomar o poder. Uma pessoa que consegue fazer com que haja esse levante, nós poderemos ter um crime contra a segurança nacional. Mas alguém que está na Praça da Sé, dizendo, olha, o sistema não funciona, os deputados são isso, são aquilo, vamos invadir o Congresso, todo mundo passa e não dá a mínima para ele. Quer dizer, a conduta dele não tem a potencialidade de atentar contra a segurança nacional. Então, nós temos que ter essa visão antes de aplicarmos essa lei para que ela não seja banalizada. Ok, obrigada. Deputado Júlio Delgado, eu recebi aqui um comentário do Azevedo, do YouTube, ele diz o seguinte, a Lei de Segurança Nacional jamais poderá ser alterada ou eliminada.
pois a lei é aquela que protege a todos nós brasileiros. Então, ele dá o status de cláusula pétrea, vamos dizer assim, à Lei de Segurança Nacional. Eu queria ouvi-lo em relação ao que a gente falou até agora, e em relação ao ponto do deputado Zé Medeiros, quando ele fala de freio de arrumação, e eu provoquei falando que isso está previsto na Constituição, é um princípio dos freios e contrapesos, né? Eu queria ouvi-lo em relação a isso. O ideal, obviamente, é a gente fazer uma inspeção nacional trazendo o Supremo Tribunal Federal. Eu ia adorar ter um ministro do Supremo aqui, os presidentes das casas, para a gente discutir. Mas até que isso aconteça, queria ouvir em relação a isso. Primeiro, Maristela, dizer que um debate como esse fortalece, inclusive, algumas convicções que a gente tem e que puxa observações que estão com o doutor César, com o Antônio, que estão no outro campo, estão na defensoria, estão na promotoria, no Ministério Público, representando o outro lado do poder. Não falo que eles são representantes legítimos do poder legislativo, não são juízes, mas são da estrutura do poder judiciário, e isso é muito bom. Né? A gente pode estar discutindo, mas isso tem muito a ver com a origem, né, com o embrião, qual que é o interesse do legislador, e no caso não foi. É bom lembrar que a Lei de Segurança Nacional é um resquício do regime ditatorial, do regime militar. Na iminência de ver, eles estavam vendo que o regime estava caminhando para o esgotamento em função do crescente revolta da sociedade, criaram a Lei de Segurança Nacional em 83, 2 anos antes da votação do colégio eleitoral, que ainda era uma invenção disso, mas para poder dar algumas garantias de prerrogativa, como, por exemplo, essa de julgamento na justiça militar de crimes que absolutamente não eram. Se nós formos ver esse espírito, nós vamos ver que a Lei de Segurança Nacional tem que ser revogada, sim, porque ela perdeu o seu objetivo. Até porque aí tem outra falha, porque nós viemos com a Constituição Cidadã depois e muitas lacunas ficaram ainda da Constituição de 88. Quanta coisa, Zé, que veio para ser disciplinada, para ser em lei complementar, para ver nas disposições transitórias da Constituição de 88 e que nós não conseguimos regulamentar até hoje. Quer ir mais para trás um pouco? Aí é uma questão de filosofia do espírito nosso. Foi citado aqui o L'État c'est moi, o Estado sou eu, de Luiz XV, que foi tomado... Luiz XIV, eu confirmei, Luiz XIV que falou. Luiz XIV, que veio depois ser tomado pela Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité, que estipulava a formação tripartite entre os 3 poderes independentes e harmônicos. Isso tem 250 anos. Quem é que diz que os 3 poderes do Brasil hoje são independentes e harmônicos? Não existe nem independência e nem existe harmonia. Você não consegue fazer um debate entre os presidentes das 2 casas e os ministros do Supremo, porque não tem harmonia. Eles fazem toda aquela disciplina, aquele encontro protocolar agora para ver ter o comitê de crise, tem que ser feito, mas é cada um querendo interferir no outro. Não sou eu, não sei se o doutor César ou o Antônio tem a capacidade de, sendo do Poder Judiciário, criar outra forma, porque essa criação da Revolução Francesa, pós-Luiz XIV, não se supera mais para frente, porque hoje a gente tem um avanço que nós estamos fazendo, nós estamos em função da pandemia, fazendo debates e tendo que trabalhar virtualmente. E virtualmente as redes sociais se fortalecem muito em função disso. Hoje tem mais gente que segue os seus seguidores, seja de que lado que for, para alguma posição política, jurídica, qualquer social, não é isso? Nas redes sociais, do que propriamente na prática. Nós não vamos romper com os cartórios, mas agora nós estamos vendo na prática aí o número de pessoas que estão nas filas, esperando para tirar a certidão de óbito de quem morreu com Covid. E os cartórios não podem funcionar. Então é uma prática de realidade que existe, que a lei obriga, que exige, que tenha para efeitos de direitos futuros. De nada disso adianta se a gente não modernizar também os nossos sistemas. A nossa representação. Eu não estou aqui dizendo que eu conheço uma fórmula melhor, não. Eu queria ser um cientista para poder encontrar uma forma de representação que possa estar nos colocando isso, inclusive da forma de funcionamento do nosso parlamento, porque a gente tem um monte de legislação da Constituição a complementar, e se nós temos uma lei que tem 38 anos,
nós temos uma Constituição que tem 33. E que tem 33 anos e vários artigos ainda não foram disciplinados por quem? Muitas vezes pelo parlamento. Mas por quê? Porque talvez o judiciário não permita que isso aconteça. E aí a gente ainda tem que ficar discutindo uma lei que é resquício do sistema militar, que foi criada para poder deixar alguma prerrogativa para o futuro. E agora, nesse momento, como você bem disse, uma lei que estava em desuso tem sido reutilizada para se confundir com liberdade de expressão. Bom, o nosso programa está indo para o final, mas eu quero pedir para os meus convidados falar rapidamente sobre um ponto para a gente terminar, que é o seguinte: a nossa história, a gente falou em vários momentos aqui da história, ela nos conduz a pensar que segurança nacional é um termo que remete à repressão democrática. A primeira norma que falou disso foi do governo Vargas, depois veio no governo militar, em 67, um decreto-lei, depois essa lei de 83, então nunca se fala em segurança nacional quando se está numa situação democrática. Mas o que dizer de fatos que atentem gravemente contra a ordem nacional e a estabilidade do Estado democrático, como foi mencionado aqui? Como espionagem, terrorismo, tráfico de equipamentos militares e tentativas de golpes empregando milícias armadas, também pode ser. A minha pergunta é, de forma bem objetiva, deve haver uma norma específica tratando sobre isso, ou isso deve estar distribuído no ordenamento jurídico brasileiro? Por favor, defensor. Maricela, agradeço a chance de ter participado aqui. Eu não tenho uma consideração a fazer sobre isso, especificamente se é melhor que esteja disperso no ordenamento, se haja uma legislação específica. O que me parece bastante importante, sem fugir do assunto, é que não se pode passar para esse tipo de discussão sem antes a gente acertar contas com o nosso passado. Essa discussão está ocorrendo agora, porque o Brasil se recusou e se recusa a fazer uma justiça de transição. A gente tem contas a acertar com o nosso passado. O nosso passado é sombrio, nosso passado é pesado, e a gente tem contas a acertar com isso. A gente não vai conseguir evoluir, a gente não vai conseguir dar esse passo adiante, seja fazendo uma lei nova, específica, seja dispersando essas considerações por várias leis, seja não tendo lei nenhuma. Até isso a gente precisa ter em conta, especificamente sobre segurança nacional. Não estou entrando nessa seara. O que eu estou dizendo aqui, para dar esse passo, para fazer isso com seriedade e responsabilidade, é preciso que o país acerte contas com ele mesmo. A justiça de transição é indispensável, é essencial e é algo que está sendo muito postergado e vai nos trazer cada vez mais feridas. Cada vez mais feridas. É preciso que a gente olhe para trás para saber o que a gente vai fazer no futuro. E aí a opção é do parlamento, como os dois deputados colocam com muita propriedade. Quem tem que dizer sobre isso é o parlamento. Espero que diga, nessas bases, nesses termos, levando em conta o que a gente vivenciou e experimentou. Obrigado. Até porque, se não disser, o Supremo vai ser instado a dizer, como já foi instado agora, né? Muito obrigada, Antônio, por sua participação no Inspeção Nacional. César Dario, eu gostaria de ouvi-lo também em relação à mesma pergunta que eu fiz, se deve haver uma lei específica tratando sobre esses pontos ou se deve estar disperso no ordenamento jurídico nacional? A maioria dos países possui uma lei específica, mas, como eu já disse, pune os chamados crimes de lesa pátria, invasão, declaração de guerra, traição, demais delitos que já estão previstos no Código Penal, incitação ao crime, ameaça, como crimes contra a honra, ficariam com o Código Penal. Mas é indispensável uma legislação, porque a gente não sabe o que pode ocorrer daqui a algum tempo. Poderemos ter milícias, grupos armados que atentem contra a ordem democrática, que até possam, de alguma maneira, tentar retirar parte do nosso território nacional. Então, o que eu disse, eu já até falei com a Maristela antes, nós não podemos revogar ou declarar inconstitucional essa lei sem antes nós termos uma outra lei que proteja esses bens jurídicos, porque senão nós teríamos um vácuo. Imagina declarar essa inconstitucionalidade de toda a lei. E se tiver um grupo armado que tente invadir o Brasil, ou se nós tivermos espionagem, tivermos invasões de estabelecimentos militares, esses tipos de delitos, eles não são punidos pela legislação comum. Então, nós teríamos esses bens extremamente importantes, democracia, soberania, regime federativo, sem proteção. Então, no meu modo de entender, nós deveríamos ter uma lei, sim, uma lei nova,
mas não revogarmos essa lei, não declararmos inconstitucional, enquanto nós não tivermos uma outra lei que proteja os crimes contra a lesa pátria. Ok, muito obrigada por sua participação no Expressão Nacional. O deputado Zé Medeiros, eu queria ouvir em relação ao mesmo ponto. E o Daniel Ulisses, de Anápolis, Goiás, ele diz o seguinte: penso que melhor seria reformar a Lei de Segurança Nacional. Muito obrigado pelo espaço. Incrível, quando o debate é bom, passa rápido, né? Parecia que era um tempão. Mas olha só, muito esclarecedor. E eu penso o seguinte, que tem hora que parece que a gente tem a sensação de que existe na vida nacional uma ética que é uma que deveria ser, principalmente no judiciário. E me parece que eu estou sendo repetitivo, não é implicância com o STF, mas é que a gente gostaria que a casa tivesse se comportando de outra maneira, porque é de lá que a gente espera que venha um maior equilíbrio. E, ultimamente, eu não sei o que está acontecendo, que alguns ministros têm se comportado no sentido de, ao invés de jogar água na fervura, está jogando gasolina na fogueira. O que eu vejo também é que me parece que aquele livro do Moisés Naim, não sei, quem não leu, eu aconselho que leia, se chama O Fim do Poder. Me parece que o mundo mudou muito e que realmente o poder como tal existia, ele já não existe mais. E algumas figuras e até as próprias instituições estão um pouco perdidas. O poder está difuso. Você veja que nós estamos aqui falando direto da Câmara, o Daniel está participando lá de Anápolis, as pessoas estão antenadas com tudo que o deputado, com que as pessoas estão fazendo. Veja bem, hoje é bem possível que as pessoas não saibam em qualquer boteco a escalação da seleção brasileira, mas sabem a escalação do STF. Então, as coisas mudaram muito, e com isso, talvez seja o fato e esse fenômeno de repente, uma lei que estava perdida no tempo voltar a ser usada por essa ou aquela linha política. Agora, especificamente sobre o que você disse, eu penso que nós temos que reformá-la, e concordo com o promotor, quando ele diz nós temos que ter um instrumento, assim como eu penso que nós temos que aperfeiçoar a lei de terrorismo. O Brasil é muito importante no cenário mundial para que a gente fique a descoberto. Então, muito obrigado, e eu peço que a Câmara possa fazer mais esse tipo de debate. É muito importante a gente tratar. Eu penso que nós temos outras legislações que podemos tratar nesse debate. Muito obrigado. Deputado, em relação à Expressão Nacional, toda segunda, às 11 da manhã, nós estamos aqui, tá? Com os principais temas de interesse nacional. Deputado, muito obrigado por sua participação. Deputado Júlio Delgado, o senhor acha que esses pontos que foram tratados devem ficar em uma lei específica, numa nova lei de segurança nacional, ou devem estar distribuídos no ordenamento jurídico brasileiro? Marcelo, primeiro eu quero te agradecer ao César, ao Antônio e ao Medeiros a contribuição. A gente vai sempre acrescenta aos nossos pensamentos e desejos. É claro, se o PSB, por exemplo, impetrou uma DPF, é porque concorda com a alteração de algum desses artigos, e eu quero concordar aqui com o doutor César, no sentido de que a gente possa pensar em alterar, desde que a gente tenha uma legislação própria. A gente tem que ir na vanguarda, anteciparmos um pouco a esses preceitos que ele levantou, que foram apontados, que vão estar registrados aqui nesse nosso debate, para a gente fazer um exemplo, né? O marco legal da internet foi votado há menos de 10 anos, ele já está desatualizado, para a gente ver como é que a questão desse processo, ele é dinâmico naquilo que atende. O que a gente não pode considerar é que a gente tem, nesse momento, a Lei de Segurança Nacional como órgão, como uma lei que vai ser utilizada para tirar a liberdade de expressão ou para se poder limitar a ação de quem quer que seja, mesmo que seja nas redes sociais. Então, se isso está muito extrapolado aqui, a gente tem que rever alguma outra legislação que possa estar difusa, tudo, mas a gente ter um marco que possa garantir algum desses princípios que foram bem apontados aqui por todos os debatedores. Eu agradeço a vocês e me coloco também à disposição da Expressão Nacional. Muito obrigada, deputado Júlio Delgado. Eu agradeço você também que nos acompanhou nesse debate. Só para esclarecer, a gente falou muito que o Supremo vai ter que decidir. O que acontece? Quando a Constituição foi promulgada em 1988,
e existia todo um ordenamento jurídico em vigor. Nesse momento não era possível de dizer, bom, agora nada vale mais, vamos fazer todas as novas leis. Então, as leis que existiam, elas continuaram existindo até que o Supremo fosse instado, fosse provocado a dizer se a partir daquele, se elas não dialogavam com a nova Constituição, o que os juristas chamam se elas não seriam recepcionadas pela nova Constituição. Aconteceu, por exemplo, com a lei de imprensa. Em dado momento disseram, não, essa é uma lei, é um entulho autoritário, não dialoga com a atual Constituição. E é isso que se está querendo que o Supremo faça agora. Que diga se essa lei, que é de 1983, ou seja, da época do regime ditatorial, se ela dialoga com a nova Carta Constitucional e com os princípios nela existentes. Esse é o debate. Eu sou Maristela Santana e eu espero você na próxima segunda, às 11 da manhã, na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá!